Boa tarde, Lucas. Priscila Moreira, do Razão Tricolor. Vai ser o seu primeiro clássico, né? E você já deve saber o quanto a mística é diferente dessa semana de preparação. E eu queria te perguntar como é que está sendo para você essa preparação e se você já tem a real noção da importância desse confronto, não só por ser um clássico rei, mas dependendo do resultado pode tirar o Fortaleza da zona de rebaixamento. Boa tarde. Bom, é um clássico, em todo lugar que eu já joguei, clássico é sempre, né, sempre diferente. É claro que agora a gente vem dessa situação que a vitória vai ser muito importante para nós e também para eles, né? Porque eles também estão passando por um momento um pouco conturbado. Então, além de ser um clássico, além da importância aqui para a cidade, para os torcedores, para o clube, tem também a importância para o caminhar do campeonato, né? Então, vai ser um jogo realmente cheio de expectativas aí e eu já ouvi bastante, já li bastante sobre a história, sobre o clássico, tudo, e estou realmente muito, muito ansioso para poder ajudar o Fortaleza a conquistar uma vitória mais uma vez em cima do Ceará. Se você puder falar um pouco em relação à sua adaptação mesmo ao elenco, aos seus companheiros de trabalho, porque você vem há 3 jogos já sendo titular, né, e muito importante para os nossos resultados. Eu queria saber como é que está essa sua adaptação realmente aos seus companheiros, à comissão técnica, enfim, ao clube no geral. Olha, a minha adaptação, eu creio que até então tem sido boa. É claro que os primeiros dias são sempre mais complicados, né? Quando você chega, não conhece muita gente, ainda está um pouco perdido, mas como eu sempre falo, eles me receberam super bem aqui e me fizeram sentir em casa o mais rápido possível. É claro que eu tinha que me adaptar também ao estilo de jogo, eu tinha que me adaptar ao futebol brasileiro e ainda estou me adaptando, não vou falar que eu estou totalmente adaptado, eu acho que ainda tem bastante para melhorar, bastante para se adaptar, mas eu creio que a gente está no caminho certo, tanto nós quanto como clube, como eu assim pessoalmente, eu creio que esse começo tem sido melhor do que eu imaginava assim antes de assinar com Fortaleza. Boa tarde, Sasha. Boa Marta tarde. Negreiros, você se chama Verdes. Queria te perguntar, no jogo contra o Inter você foi um dos destaques do time, certo? E você chegou ali 2 vezes mais ofensivo, fez 2 finalizações de fora da área. No Jogada Primeiro Tempo, programa com a Denise Santiago, que você foi ao vivo na sexta-feira antes do jogo, você falou que a única coisa que você ainda sentia falta era de ser mais ofensivo e mais lá pra frente. Nesse jogo você já chegou um pouco mais. No Clássico Rei, a gente pode esperar um Sacha mais ofensivo ou você vai segurar também? Como é que tá aí o esquema? Olha, eu acho que tudo depende do jogo e das circunstâncias, né? Contra o Inter eu consegui chegar 2 vezes mais ali, entrando, pisando na área, como a gente fala, né? Uma porque eu acabei seguindo a jogada, uma jogada que até começou comigo, e uma outra foi uma roubada de bola, né? Contra o Ceará tudo depende, é claro que o primeiro foco é tá bem defensivamente, tá preenchendo o meio, tá fazendo, né, ali do nosso meio de campo, que é onde acontece todo o jogo, um meio de campo forte. E é claro que se tiver oportunidade, eu pretendo sim melhorar esse meu lado, esse meu jogo, sabe? Conseguir chegar mais ofensivamente, tentar ajudar mais o Fortaleza ofensivamente. É claro que também tudo depende com quem você está jogando, né? Nesses últimos jogos eu joguei com o Ronald, que já é um jogador muito ofensivo, que já é esse volante que pisa bastante na área, então não adianta eu e ele a gente estar lá dentro da área, porque afinal de contas, senão depois o meio vai ficar aberto, né? Então tudo depende com quem você está jogando, mas eu espero sim poder pisar ali mais na área e quem sabe, né? Fazer um golzinho, né? Eu acho que isso aí que todo mundo sonha. Dedicar pro Theo, o golzinho. Exato, aí tem dedicatória, é mão aqui, é coração, pro alto, é tudo. Clássico, na estreia do clássico, imagina. Exatamente. Outra coisa, o Fortaleza vem de 2 vitórias seguidas, né? Vem numa fase boa, possibilidade de sair da zona de rebaixamento, e o rival é o oposto. Tá aí, veio de uma derrota agora na Sul-Americana, faz umas rodadas que não vence no Brasileirão. E o Fortaleza está sendo apontado como tendo um certo favoritismo para essa partida. Isso ajuda ou atrapalha na preparação de vocês? Eu acho que nós ali, a gente não tem que levar, nós como jogadores, o elenco todo, né, a comissão, acho que a gente não tem como levar como favorito, nem nós nem eles. Eu acho que é um jogo muito aberto, é um clássico, e todo mundo sabe que clássico tudo pode acontecer, independente da situação que cada time se encontra. Se eu não me engano, ano passado o Fortaleza estava em 4º e pegou o Ceará e acabou perdendo, e por uma derrota até significativa. Então, clássico assim não tem muito como prever, né? Eu não acho, nós ali, toda a comissão, a gente não acha que a gente é favorito, como também a gente não considera o Ceará favorito. Eu acho que vai ser um grande jogo, como eu falei, vai ser um jogo muito importante, um jogo muito estudado. Eu espero só que no final, aí sim, no final a gente ganhe e daí possa falar que nós somos favoritos.
Sacha, boa tarde. Boa tarde. Lucas Catrini, Globo Esporte. Quando você chegou no clube, o torcedor estava um pouco chateado pelo momento, pelo primeiro turno apresentado no Fortaleza. Claro que também a eliminação na Libertadores, da forma que foi, uma derrota larga lá, também deixou o torcedor ainda mais chateado. E a gente nota, não sei se você está percebendo, que realmente agora o elenco atual conseguiu trazer o torcedor para perto. Tem realmente sido dessa forma e você acha que o torcedor está confiante no resultado positivo no jogo de domingo e também nessa saída que pode ocorrer já da zona de rebaixamento já nesta rodada? Olha, é o que você falou, eu cheguei no meio de uma turbulência aqui, né? A gente estava sendo eliminado da Libertadores, a gente vinha de resultados ruins no Brasileiro, tomando gols no final do jogo, aquela derrota mais amarga, né? Então eu senti uma diferença enorme, por exemplo, no jogo que a gente jogou contra o Santos, eu digo da parte do torcedor, né? Do Santos e agora do jogo contra o Inter. Você via eles muito mais, não presente eles estavam, mas realmente muito mais animados com o elenco e com uma possível reação. Então, eu acho que 2 vitórias anima todo mundo. Essa possível saída da zona de rebaixamento depois de tanto tempo que a gente está lá no Brasileirão também anima todo mundo. Então, eu sinto isso sim. Eu sinto que a torcida está nos abraçando cada vez mais. E é o que eu sempre falo, cara. Isso aí só tende a nos fazer mais forte, porque o nosso time já é muito forte, o nosso elenco é forte, a gente não merece estar lá embaixo, e a torcida nos abraçando desse jeito, fazendo esse caldeirão como eles fizeram contra o Inter em todo jogo que a gente jogar aqui em casa, com certeza a gente vai somar muito mais pontos do que a gente somou na primeira parte do Brasileirão. O Vojvoda tem praticamente todo mundo à disposição, o único desfalque certo é o Romarinho, que acabou sendo expulso, né, no início do jogo lá contra o Internacional. Do outro lado, o Ceará tem muitos desfalques, jogadores lesionados, jogadores suspensos, sem a dupla de zaga titular também. Nesse cenário, nesse contexto, não falando de favoritismo, você já citou, mas é importante para vocês ter praticamente todo mundo à disposição, o Vojvoda dando uma continuidade no elenco, no time que vem sendo titular. Isso é bacana e dá uma confiança legal para vocês buscarem esse resultado positivo? Não, com certeza. Para nós é super importante estar todo mundo, né? Você olha para o time titular, um time cheio de jogadores de alto nível, de repente você olha para o banco, você vê um banco também, nossa, com nomes que jogariam em qualquer time do futebol brasileiro. Isso aí é muito importante para nós, porque a gente sabe que você pode dar o máximo e se você precisar sair, o jogador que entrar na sua posição vai jogar muitas vezes até melhor do que você. Então, isso é muito importante para nós. Em relação aos desfalques do Ceará, é o que eu te falo, cara. Imagina você, em reserva do Ceará, e tem a oportunidade de jogar um jogo Ceará e Fortaleza, na situação que está o Ceará. É claro que o jogador vai entrar cheio de motivação. Então, muitas vezes eu nem sei se a gente pode falar, eles não estão com a dupla de zaga deles titular e quem vai entrar nos torna favorito. Não, muitas vezes o cara que vai entrar muito mais motivado e pode fazer até um jogo melhor do que quem vinha jogando, né? Então, como eu falei, favoritismo a gente não considera, mas da nossa parte, de ter todo mundo disponível pro Mister, isso é importante demais. Boa tarde, Sacha. Anderson Azevedo do Futebolês. Vou fazer uma pergunta em relação a dados, números. Okay. É o seguinte, no Clássico Rei, a maioria dos resultados foi empate, isso ao longo da história. Porém, nas principais competições do Brasil, no Campeonato Brasileiro, a vantagem é do Ceará e na Copa do Brasil, a vantagem é do Fortaleza. Como é que o atleta absorve esse tipo de número? Isso faz alguma diferença? Não faz diferença nenhuma? Serve para motivar em caso de uma situação ruim, como essa do Fortaleza, para sair da zona? Serve de alguma coisa ou são apenas números e dados? Cara, eu vou dizer por mim, eu não sei como cada jogador reage. Para mim não muda muita coisa, cara, porque pode ser que, vou dar um exemplo, 100 jogos que o Fortaleza jogou contra o Ceará no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza ganhou 99, perdeu só uma. Não vai mudar nada. Se a gente perder a segunda, vai ficar 99 contra 2 vitórias do Ceará e eles vão ter a vantagem nesse Campeonato Brasileiro. Então isso eu acho que são só números, não interfere muito em relação à nossa motivação, não interfere muito em relação à nossa preparação, sabe? É claro que é sempre bom saber, é sempre bom estar por dentro dos números, fazer parte dessa história, mas em relação a uma preparação ou a uma motivação diferente para o jogo, não. Acho que para mim, pelo menos, não, o foco é nesse jogo que a gente vai jogar agora no domingo, e o que passou já passou, o que está para frente ainda está por vir, então é o foco todo nesse jogo, só os 90 minutos contra o Ceará no domingo.
No Campeonato Brasileiro, o Fortaleza não tinha dado nenhuma demonstração de que poderia realmente vir de fato a sair da zona de rebaixamento. O time ganhava um jogo, empatava, perdia o outro, não engatava essa sequência de resultados como foram esses 2 últimos jogos. E agora o Fortaleza está praticamente com o pé para sair da zona de rebaixamento e esse passo pode ser dado em cima do Ceará. Então, vocês já pensaram nessa situação? Poxa, deixar a zona de rebaixamento, realmente dar essa arrancada no campeonato, quem sabe almejar algo maior, porque tempo para isso e quantidade de partidas há. O problema era que o Fortaleza vinha fazendo dentro de campo, que em nenhum momento dava ao torcedor esse alento de que não, o time realmente vai sair, vai reagir, o que está acontecendo exatamente agora. Exato. Tempo a gente tem ainda, né? Como a gente tinha antes, só que os resultados não estavam vindo. E daí você via cada jogo que passava, você falava, não, ainda tem tempo, mas os jogos iam diminuindo. Agora a gente conseguiu 2 vitórias que nos dá um ânimo muito grande. E com certeza a gente não para de pensar nisso desde que acabou o jogo do Internacional, na possível saída da zona de rebaixamento contra o Ceará. Então faz todo esse cenário que você falou, faz de um jogo ainda mais especial no domingo, sabe? A nossa motivação tá lá no alto, a gente teve mais uma vez a semana para trabalhar, que foi importante, o Mister até citou isso antes do Internacional, uma semana de trabalho é muito importante, eles jogaram no meio de semana, um jogo cheio também de emoções, eles foram para os pênaltis, então a gente também tem que levar isso em conta, isso é um lado positivo para nós, e vamos lá, temos um jogo agora, temos uma guerra no domingo, a gente precisa desses pontos. Fala, Sacha, sou o Marcos do Bora Leão. Boa tarde. Boa tarde. Assim, na sua apresentação, você tinha dito, retornou lá do seu antigo clube, né? Tinha dito que não estava bem fisicamente, não estava aguentando os 90 minutos, e hoje, poucas partidas, digamos assim, você é um dos líderes em desarmes no Campeonato Brasileiro. O que você pode falar dessa tua evolução, onde muita gente até criticou por essa fala que você tenha dito, mas não entende ou deixou de ter a sensibilidade que você estava de férias, estava vindo de outro mundo do futebol. E o que é que você tem a dizer desse concorrido e corrido Campeonato Brasileiro da Série A? Então, realmente quando eu cheguei eu fui muito honesto e realmente me expus, porque foi a melhor maneira de falar como que vinha a minha situação. Não adiantava falar, tô pronto para jogar e pode me colocar na arena que eu vou jogar os 90 minutos, que depois coloca, eu não aguento jogar 10 minutos, aí sim que a cobrança vai vir. Então eu preferi ser muito, muito transparente e falar que realmente eu tava precisando de tempo, como eu estava precisando. Na realidade, o meu primeiro jogo 90 minutos foi contra o Fluminense e eu não achava que eu poderia aguentar os 90 minutos, mas no calor do jogo ali, a adrenalina lá em cima, a gente precisando do resultado, porque a gente saiu perdendo contra o Fluminense pela Copa do Brasil, eu acabei correndo e finalizei os 90 minutos, finalizei bem. Depois daquele jogo eu realmente senti que eu poderia. É claro que, como eu sempre falo, eu ainda posso melhorar bastante fisicamente, eu ainda tenho muito mais para dar, mas com os treinos que a gente tem feito, com toda a preparação que eu fiz também antes, aquele período que a gente não podia jogar, os reforços não podiam jogar, tudo isso foi muito importante, foi uma base construída e agora cada minuto que eu jogo, cada jogo é mais importante, porque o jogador acaba ganhando ritmo de jogo jogando, né? Então, cada jogo que passa aí que eu tenho jogado, eu me sinto melhor fisicamente. Agora, contra o Inter, com um jogador a menos, eu acabei o jogo e estava me sentindo bem. Então, eu acho que a gente tá no caminho certo. Em relação ao Brasileirão, como você falou, para mim, vida, cada jogo é uma final, assim, é um jogo mais importante que o outro, é um jogo mais difícil que o outro, né? Você pensa agora no Ceará e depois quando você vai pensar, depois tem o Corinthians, depois tem o São Paulo, não tem folga. Por isso que, respondendo até a pergunta anterior, a gente não pode ficar deixando para depois, né? Ainda tem tempo pra gente sair da zona. Não, a gente tem que focar agora, se dá pra gente sair agora. A gente tem que tentar fazer de tudo para conseguir os 3 pontos para sair agora, porque depois, mais para frente, vão vir jogos difíceis também e o Brasileirão não perdoa. O que é que você pode falar, Sacha, sobre essas 2 semanas que vocês tiveram desde março, semanas livres, seja para descansar, seja para trabalhar, e o desgaste principalmente emocional que o Ceará teve nesse jogo de quarta-feira? Eu acho que para domingo, questão de favoritismo não tem, mas no emocional, Fortaleza chega melhor do que o Ceará. Você concorda com isso? Eu acho que na confiança, no emocional, eu posso concordar sim com você, porque eles vêm de uma eliminação, eles vêm de resultados negativos no Brasileirão, né? E a gente vem do oposto. A gente não está jogando essas 2 semanas que eles jogaram, a gente vem de 2 resultados positivos. Então, se você pegar
a nossa confiança está indo para cima e a deles está um pouquinho para baixo. Mas é um jogo para reverter tudo de qualquer lado, né? Você sabe muito bem que se o Ceará ganhar da gente, a confiança deles vai lá em cima, como também se a gente ganhar, a gente dá um salto, é um jogo diferente em relação a termos emocionais, né? Então, eu esqueci a sua primeira pergunta, cara, que você tinha feito. E as 2 semanas, exatamente. E as 2 semanas, para nós foi muito importante, porque vinham de 23 semanas, eu acho, de jogando, viajando. E a gente sabia que quando as Copas começassem a terminar também, a gente ia dar uma reagida no Brasileirão. Mesmo antes de eu chegar, eu acho que toda a imprensa sabia que quando diminuísse ali o calendário dos jogos, o Fortaleza ia reagir. Calhou de chegar reforços, então do grupo ficar com mais opções e ter também esse alívio de jogos, a gente consegue trabalhar mais, a gente consegue melhorar muitas coisas, porque quando tem muito jogo, você não tem como melhorar em campo, né, cara? Você só consegue melhorar em vídeo, você só consegue melhorar falando. E, puxa, na teoria é tudo muito bonito, né? Se a gente parar ali para analisar o vídeo, a gente vai estar perfeito. Depois, na prática, muitas vezes as coisas não saem como a gente queria. Então, com essa folga, com esse período mais de treinos, a gente está conseguindo melhorar as coisas. Então, é importantíssimo para nós toda essa semana livre.